Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra deste primeiro CONACON. Meu nome é Thiago de Paula, foi com muito prazer que recebi o convite para vir participar deste congresso, expor um pouco da minha experiência com esta técnica maravilhosa que é a hipnose condicionativa. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Luiz Carlos Crozera, agradecê-lo por ter transformado a minha vida e me possibilitado ajudar tantas pessoas. Já faz mais ou menos um ano que eu conheci esta técnica e desde então venho utilizando nas minhas consultas diárias com hipnose clínica e os resultados são surpreendentes e é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Gostaria de agradecer também a todos do Instituto Brasileiro de Hipnologia por todo o suporte dado, sempre que preciso. Agradecer também a todos os coordenadores deste CONACON pela iniciativa maravilhosa de levar a todos resultados desta surpreendente técnica. Pois bem, a palestra de hoje será sobre a hipnose condicionativa nos esportes, mais especificamente no MMA. Trata-se de um projeto que eu mantenho através do site O Hipnotista, que vem trazendo os resultados surpreendentes e eu espero que vocês gostem. Só para contextualizar um pouco, meu nome é Thiago de Paula. Eu trabalho com pessoas há mais de 15 anos, dando consultorias, treinamentos e palestras motivacionais ao redor do mundo. Conheci a hipnose há uns 5 anos e a hipnose clínica há menos tempo. Eu comecei a trabalhar clinicamente há 1 ano e meio e há quase 1 ano atrás eu conheci esta técnica específica, a hipnose condicionativa. E a partir daí venho utilizando elas em todos os meus atendimentos na clínica. E essa palestra eu levantei dados referente ao ano passado. Então, praticamente 1 ano que eu utilizo a técnica condicionativa e já foram mais ou menos 110 clientes que eu atendi neste tempo, uma média de 3 consultas por cliente, então eu tenho aproximadamente informações de 315 sessões com a hipnose condicionativa. E eu trouxe aqui os números dos atendimentos que aparecem na minha clínica, embora a palestra seja especificamente sobre MMA e hipnose condicionativa nos esportes. Eu trouxe alguns dados que aparecem para mim diariamente, apenas para que vocês tenham a consciência do quão amplo é esta técnica e como ela pode ajudar a tratar inúmeras questões. Por exemplo, destes aproximados 315 sessões, 105 clientes, 28% destes clientes me procuraram para curar a ansiedade. Em segundo lugar, 24% depressão, com 18% de insônia. 11% dos clientes me procuraram por dores, 8% para curar algum tipo de trauma. 5% dos pacientes vieram para curar fobias, 4% distúrbios alimentares, 1% vícios e outro 1% distúrbio da fala. Só para vocês terem ideia, como a hipnose continuativa pode ser usada em diversas fobias e doenças emocionais, psicossomáticas. Isto foi o que aconteceu comigo, tá? O perfil dos meus clientes no último ano de trabalho. E lembrando apenas que essas porcentagens representam o seguinte: um cliente que veio parar de fumar. Se a causa principal é o largar o vício do cigarro, ele está dentro de vícios. Mesmo que eu tenha tratado o mesmo cliente, a ansiedade, a autoestima, a motivação geral, se a causa principal foi largar o cigarro, ele está dentro de vícios. Então, toda essa tabela que vocês estão vendo aí são referentes à causa principal de cada sessão que eu realizei ao longo do ano. Mas então vamos ao que interessa, vamos ao assunto principal. O nosso projeto Hypnofighter, criando guerreiros mentais. Existem algumas estatísticas no mundo da luta que me fizeram enxergar um mercado muito promissor para a hipnose. Por exemplo, 78% das lutas se ganham antes de entrar no ringue. Esta informação significa o seguinte, que o lado emocional do lutador é praticamente 80% da vitória ou da derrota.
Isso tudo começa na hora da pesagem dos atletas. É comum e já faz parte do show por trás das lutas, esta rincha, esta guerra emocional quase física entre os atletas desde a hora da pesagem até a hora da luta. O mais forte emocionalmente já começa a impor a sua vitória, impor a sua superioridade desde este momento. E quanto mais próximo da luta vai chegando, mais importante é tomar cuidado com o lado emocional. Porque o segundo item interessante desses dados que eu estou trazendo aqui é que a ansiedade causa mais de 90% dos erros em uma luta. E muitas vezes o erro pode ser fatal. Estamos falando de atletas de altíssimo nível. Mesmo os atletas amadores que eu trabalho, eles são os principais nas suas categorias. São os que detêm os cinturões e os títulos no Brasil inteiro. Então, mesmo no amador, e principalmente no profissional, qualquer erro, qualquer deslize, qualquer vacilo pode ser fatal. Pode definir quem vai ganhar ou perder uma luta. 65% das vitórias por pontos acontecem no primeiro round. Ou seja, um atleta pode ser superior tecnicamente e até emocionalmente. Quando a luta começa, se ele tem algum deslize no primeiro round, mesmo que ele possa vir a corrigir este deslize nos demais rounds e ganhar a luta, muitas vezes isso não acontece. Porque quando ele percebe que está indo mal logo no primeiro round, ele pode perder a sua superioridade emocional. A sua confiança é abalada. E a partir daí, uma série de fatores como ansiedade, nervosismo, falta de concentração, desvio da atenção, tudo isso gera o erro, que pode gerar a derrota. Atletas profissionais, tecnicamente, são muito similares. Quanto mais evolui a ciência, as técnicas, a suplementação, os exercícios físicos, os atletas começam a serem muito similares tecnicamente. Todos são muito capazes. Então, é o detalhe que faz a diferença. A maior parte das lesões são emocionais ou de fundo emocional. Muitas vezes, antes da luta, o atleta começa a intensificar os treinos. E pelo nervosismo, porque a luta está chegando, porque tem que defender um cinturão, defender um título, ou porque tem que desafiar um grande lutador, eles começam a ficar mais nervosos, mais inconsequentes às vezes, e isso causa lesões. Simplesmente o fato da tensão muscular nos treinos, ao receber um golpe que talvez não significaria nada, por estar mais tenso e os músculos mais rígidos, isso pode levar a uma lesão, e é o que acontece. Na grande maioria das vezes, as lesões acontecem um pouco antes das lutas, por questões emocionais. Pois bem, com base em todas estas informações, eu enxerguei, neste segmento de luta, um grande mercado para hipnose condicionativa, atendendo em 3 frentes. O Hypnofighter, ele traz uma proposta que é trabalhar o atleta na hora da luta, na hora do treino e fora dos rings, na sua família, no seu lado pessoal. Porque, é claro, uma pessoa que está bem, uma pessoa que está emocionalmente equilibrada, uma pessoa que está bem com a família, bem com a namorada, com a esposa, com os filhos, luta melhor, consegue se concentrar melhor. Por isso, criamos esta forma de tratamento. Tratar mecanismos de condicionamento e todas as outras técnicas da hipnose condicionativa para a luta, para o treino e para a família. Então, tratando a família, a ideia é fazer do atleta uma pessoa melhor. Por exemplo, melhorar o sono, melhorar a motivação geral pela vida, a autoestima, a confiança como pai, como filho, como marido, como lutador. O que acontece é que no Brasil, muitos esportes não recebem
os incentivos, os financiamentos e a atenção devida. Então é muito difícil um atleta conseguir apenas lutar, ter um patrocínio que o banque, que ele possa dedicar 100% do seu tempo para a luta, para os treinos, para as lutas. Portanto, muitas vezes o atleta ele trabalha em uma outra atividade para acrescentar na renda, além dos treinos e além das lutas. Imagina a cabeça desta pessoa. Um atleta profissional que está querendo aumentar, entrar talvez numa liga de um MMA da vida nos Estados Unidos ou algo parecido, mas que tem uma família para cuidar, que trabalha com uma outra atividade para complementar a renda. Se esta pessoa se machuca numa luta e não pode ir trabalhar, a renda fica comprometida. E aí quem vai sustentar a família? Toda esta pressão acompanha o atleta na hora do treino, acompanha o atleta na hora da luta. E com a cabeça cheia, a chance de erros é muito maior. A gente ajuda também a alimentação do atleta, para que fique mais fácil seguir esta rigorosa rotina alimentar que geralmente os atletas são submetidos. Ajudamos também no relacionamento pessoal, foi o que eu disse, uma pessoa que está bem no amor, que está bem com a família, está bem em tudo, tem mais leveza, tem mais tranquilidade para lidar inclusive com a pressão. E um outro fato muito importante, a participação no suporte familiar. Em muitos casos, as esposas, as namoradas, ficam muito nervosas com essa atividade que o marido desempenha. Com medo de uma lesão, com medo da violência, que aparentemente é este esporte. E a gente trata inclusive essas pessoas. O tratamento com a hipnose, ela vai além do atleta. A gente trata também a esposa, trata a namorada, trata os filhos, a mãe, enfim. As pessoas ligadas ao atleta, para que eles deem suporte emocional para o atleta em todos os níveis. Na hora do treino, a gente quer fazer do atleta um aluno melhor, trabalhando a concentração e a atenção durante o treino para que ele possa aproveitar 100% do que está sendo passado, atento, único e exclusivamente para aquele momento do treino. E com isso, quando toda a atenção e concentração estão voltados para uma determinada atividade, quando o atleta está verdadeiramente presente em cima do tatame, ouvindo o que o mestre tem a ensinar, todos os movimentos, todas as técnicas, toda a informação é muito mais compreendida, muito mais fácil, muito mais rápido. Portanto, trabalhar a concentração e atenção durante os treinos, como se o atleta estivesse na luta. É o primeiro ponto que a gente trabalha nesta área, treino. O outro ponto importante dentro do treino é o foco e a determinação. É como se ele entrasse para treinar da mesma forma que ele entra para lutar. E, por exemplo, depois de um trabalho árduo durante toda a semana, misturando os trabalhos fora do tatame, misturando as lutas, os treinos, o atleta chega no final de semana, por exemplo, e tem que continuar treinando. Muitas vezes bate a preguiça, bate o desânimo, o cansaço físico e mental. Pois com a hipnose continuativa a gente trabalha a motivação, determinação e foco para que o atleta vá treinar, independente do cansaço físico, independente do desânimo, independente se foi uma semana difícil ou não, ele vai ter vontade de treinar, como se ele estivesse indo para uma luta. Outro ponto importante, disposição para a luta e treino, ou seja, a mesma disposição para aplicar golpes, para se defender, para interagir com o aluno que está ali ajudando o atleta ou o professor que está ali orientando, como se ele estivesse lutando, com a mesma garra, com a mesma motivação. Todo mundo diz que treino é treino, jogo é jogo, e isso acaba que é algo até mesmo emocionalmente aceitável e fácil de entender. Quanto mais motivação você tem, uma luta oficial, tanta gente olhando, tantas coisas que estão ali envolvidas, o seu nome, talvez um título, então uma oportunidade,
você acaba dando mais do que numa luta, do que num treino. Pois com a hipnose a gente trabalha isso. O atleta vai treinar com toda a sua força de vontade, com toda a sua determinação, como se fosse uma luta, como se fosse oficial, como se estivesse defendendo um título, para estar sempre motivado, focado, realizando todas as atividades físicas, aeróbicas, musculares, de técnica e tudo mais, dentro dos treinos diários. Com tudo isso, quando a gente trabalha a concentração e atenção, o foco, a determinação, a disposição para o atleta treinar como se estivesse lutando, conseguimos acelerar o aprendizado e conseguimos fazer com que o atleta assimile, compreenda e entenda toda a técnica, todos os movimentos, com muito mais facilidade, com menos ansiedade, assimilando e entendendo tudo muito mais fácil. Na hora de resgatar esta informação no ringue, as coisas funcionam melhor, fluem melhor. E outra coisa importante, o atleta também compreende a tática por trás da luta, que é algo muito importante. A gente trabalha também a atenção do atleta constante ao córnea, ao técnico, durante a luta. E a mesma atenção que ele tem durante os treinos. Então a gente cria, envolve todos os elementos para que ao chegar na hora da luta tudo aconteça da forma com que foi planejada. Por fim, no ambiente treino, a gente trabalha a disciplina de forma geral. A disciplina para chegar no horário, a disciplina para estar sempre presente na hora do treino, sem dispersar a atenção e a concentração, sem parar demais para tomar água, ou sem ficar conversando com os alunos, enfim. Estar completamente focado, concentrado e atento para o treino, fazendo com que o treino assim renda muito mais. E talvez o mesmo período de treino acabe trazendo resultados às vezes 2, 3, 4 vezes maiores, como vamos ver mais à frente quando formos apresentar as estatísticas deste projeto. Agora o cenário luta, finalmente, a luta. Na luta a gente quer transformar o atleta em um lutador completo. Completo porque já foi visto que a luta não se ganha apenas com o corpo. Por todas as estatísticas que eu apresentei, é muito importante levar em conta o emocional, principalmente na hora da luta. Então o objetivo aqui é trabalhar os elementos para que o atleta fique focado, tranquilo, durante toda a luta, independente do que aconteça, independente do resultado final, que ele dê o seu melhor, completo, corpo e mente. Claro, não tem como ensinar ninguém a lutar com hipnose, não é mágica, né? Mas além dos exercícios físicos para manter o corpo com uma estrutura, para suportar o impacto e os desgastes físicos de um lutador, além de uma técnica afiada, de anos e anos de prática em diversos estilos de luta, é importante casar a hipnose condicionativa, para justamente atingir esta completude, para completar realmente todo o treinamento, treinar o corpo e treinar a mente. Então durante a luta, a gente trabalha principalmente a concentração e a atenção, para que quando o atleta entra dentro do ringue, dentro do octógono, que o mundo desapareça. Todas as preocupações com a família, com a filha que está doente, com as contas que estão aumentando, enfim, todas as preocupações de um ser humano normal, quando o lutador entra dentro do ringue, desaparecem, para que ele possa estar completamente concentrado e focado na luta, concentrado e atento no seu oponente, para prever os movimentos, antecipar-se ao seu oponente. Atento ao seu próprio corpo, para sentir os pés, sentir a sua respiração, mantendo a calma, a tranquilidade e executando os movimentos com consciência plena. Atenção ao córnea. Eu disse lá atrás, o córnea é o técnico que fica do lado de fora dando as orientações. E muitas vezes durante ali toda a empolgação com a luta, o lutador perde um pouco a atenção do córnea, perde o contato. E a hipnose implanta estas chaves para manter o lutador completamente focado no córnea durante toda a luta, atento às orientações, seguindo as orientações do córnea, para atingir o melhor resultado possível, independente do que aconteça no final da luta.
A hipnose faz com que ele dê o seu melhor, sempre. Um outro ponto importante é o controle da ansiedade, claro. A ansiedade vai aumentando durante a semana, durante um dia antes da luta, durante os minutos antes de alongamento, aquecimento, antes de entrar no ringue. A ansiedade é normal, é o que nos faz acordar de manhã, é o que nos motiva a nos mover em nossa vida. Porém, a ansiedade sem controle nos limita. Estudos mostram que a ansiedade é a causa principal do branco na hora da prova, do bloqueio na hora de tirar uma carteira de motorista, que você simplesmente paralisa, não consegue passar a marcha, não consegue nem ao menos acelerar, de tanto que a sua perna treme. A ansiedade é a grande responsável pela maioria das limitações do ser humano em momentos decisivos, em momentos importantes. A ansiedade sem controle. E a hipnose continuativa é maravilhosa neste aspecto. Não só na luta, mas em todos os tratamentos que eu realizo. Uma das primeiras mudanças que os clientes têm é no controle da ansiedade. E controlando a ansiedade, você resolve uma série de fatores na vida. A insônia, doenças como queimação, úlcera, pressão alta, enfim. É um mal muito limitador, a ansiedade sem controle. Então, durante toda a luta, a gente manda informações inconscientes para que o atleta mantenha a calma. Quando for imobilizado, mantenha a calma. Quando, mesmo que esteja perdendo no primeiro round ou no segundo round, não importa, o importante é o resultado final. Então, mesmo que ele apanhe muito no primeiro round, ele vai manter a calma, porque isso foi colocado inconscientemente no atleta, através da hipnose continuativa. Quando ele bebe água no intervalo, enfim, durante toda a luta, desde a hora que ele entra dentro do octógono até a hora que o juiz para a luta, ou que acontece um nocaute, ele vai manter a tranquilidade, manter-se no controle da sua ansiedade no limite, como deve ser. O controle da dor, muito importante. A hipnose é uma ferramenta que modula muito bem a dor, elimina ou reduz muito bem a dor. E na luta, através da hipnose continuativa, dos mecanismos de condicionamento, a gente utiliza elementos da luta para manter o atleta o mais insensível possível à dor, para que os socos que ele tome ali, eliminando a dor, dá mais conforto para o atleta. Quando a pessoa está sofrendo, é difícil pensar às vezes, a dor é muito intensa, atrapalha até a gente raciocinar. Então, controlando a dor no momento da luta é uma forma de manter o atleta concentrado, focado, motivado e no máximo de conforto possível, conforto que a situação permite, né? Então a gente coloca também muito através dos mecanismos de condicionamento elementos para inibir a dor do lutador. Outra questão muito importante é o equilíbrio emocional durante a luta, para que o atleta não entre nas provocações que são muito comuns, para que o atleta não perca a cabeça, o que é muito comum, e não entre no jogo do oponente, mas pelo contrário, que guie e que dite o ritmo, não só o ritmo físico da luta, mas o ritmo emocional, o ritmo mental da luta, para que o atleta consiga todo o tempo estar atento ao que acontece em sua volta, para se posicionar corretamente, para atacar no momento certo, para defender no momento certo, saber quando ir e quando recuar, sem se deixar levar pelo calor da emoção ou pela influência emocional do outro atleta, do oponente. Tudo isso vai gerando um foco total na luta. Através da hipnose, a gente trabalha o foco total na luta desde a hora que ele entra do octógono até a hora que ele sai do octógono. Para tudo isso que a gente falou, toda a atenção e concentração focada no próprio corpo, do oponente, no que está acontecendo apenas e somente no octógono. Podem gritar, podem vaiar, podem aplaudir, não importa. O que acontece fora não interfere.
concentração e a atenção, a motivação e a determinação do lutador. E mais, o que acontece dentro, às vezes também não incomoda mais. Se ele é dominado, ele vai ter calma, respirar, relaxar os músculos e sair. Simples. Se ele perdeu o primeiro round, ele sabe que vai ter mais 2 ou 3 ou 4, dependendo do tipo de luta, para virar o jogo. Então, foco na luta, no momento presente. E outra coisa muito importante que a hipnose possibilita, através dos mecanismos de condicionamento, a gente cria um monte de chaves para que o atleta, durante o intervalo das lutas, consiga retomar o fôlego mais rápido do que o oponente. Que ele consiga, durante toda a luta, dosar através... Aí depende muito da estratégia do técnico, do peso do lutador, da categoria que ele luta, se vai ser uma luta mais rápida e que o objetivo é o nocaute, ou se vai ser uma luta mais lenta, em que o objetivo é ganhar por pontos ou pelo cansaço do oponente. Enfim, dependendo da estratégia, a gente adapta o tratamento, óbvio. Nessa questão da energia, na hora dos intervalos, por exemplo, ao beber uma água, o atleta vai sentir o corpo revigorado, energizado, vai sentir o mesmo ânimo do primeiro round, o mesmo ânimo de quando pisou no octógono para lutar. E nós vamos tratar de todos esses pontos na hora de passar os resultados, mas é impressionante este ponto específico da energia, como a hipnose realmente ajuda e como é a nossa mente que cria nossos problemas, até mesmo a nossa falta de energia. É muito interessante. Espero que vocês estejam gostando e que fiquem até o final, porque os resultados são maravilhosos. Então, só para recapitular, a gente trabalha com a hipnose. Eu utilizo praticamente todas as ferramentas para fazer do lutador uma pessoa melhor em família, para fazer a família do lutador mais presente, dando todo o suporte necessário, fazer do lutador um aluno melhor, tendo mais resultados na hora do treino, para que a mesma quantidade de treino dê resultados muito melhores, para que ele não precise intensificar demais os treinos antes das lutas e se machucar. Não, treina igual, mas o resultado é potencializado, porque a presença, a concentração e a atenção estão sendo trabalhadas pela hipnose. E um lutador completo, na hora da luta, atento, concentrado, motivado, focado, recuperando energia através da hipnose. É sensacional isso. Enfim, criando todo um cenário. E aí vem as técnicas, né? A gente utiliza, por exemplo, a limpeza de traumas para que a pessoa seja melhor como pessoa, esteja melhor com você mesmo. Trabalhamos, através dos mecanismos de condicionamento, praticamente tudo na família, na luta, no treino, para concentração, atenção, motivação, controle de ansiedade, de dor. São os MCs. A gente trabalha também progressão, para que o lutador se veja lutando, vencendo, se veja na luta e analise os seus próprios movimentos, né? Trabalhamos a energização, que é sensacional para dar ânimo, para curar lesões, para ajudar na recuperação muscular, física em geral do atleta. E os resultados das recuperações também são magníficos. É muito, muito, muito interessante os resultados que a gente está tendo. Então, vamos para esses resultados, né? Para vocês terem uma ideia. Eu vou apresentar aqui para vocês os atletas. E o que cada um atingiu nesses poucos meses em que estamos trabalhando. O projeto Hypnofighter começou em outubro, então temos aí 4 meses, talvez. Então, e já com resultados tão maravilhosos. O primeiro atleta, que é o nosso atleta de maior nível, vamos dizer assim, é um atleta profissional que está para entrar no MMA. A gente vai começar esse ano aí um trabalho focado para que ele consiga entrar nessa linha que é a principal do esporte no mundo, que é o MMA, do UFC, né? Ultimate Fight. Então, Bruno Wallace. Desde que o projeto começou, ele está invicto, detém um cinturão em sua categoria e teve uma melhora geral de 48% do seu desempenho. O que isso significa?
durante a luta. Uma equipe técnica vai medindo as defesas, quantas vezes o oponente foi ao chão, quantas vezes o nosso lutador foi ao chão, como ele se defendeu, como ele atacou, golpes que entraram, golpes que encaixaram, golpes que ele conseguiu defender, tempo da luta, enfim, uma série de fatores. No geral, o desempenho do Bruno Wallace aumentou 48%, isso para um atleta profissional é um resultado surpreendente. Quer dizer que os golpes estão entrando melhor, que ele está mais atento, mais concentrado, quer dizer que ele está sofrendo menos golpes, que ele está caindo menos, que a luta está acontecendo talvez de forma mais rápida, que o objetivo, e no caso do Bruno Wallace, o objetivo é vencer por nocaute técnico, por finalização, por nocaute, que esse objetivo está sendo atingido, ou seja, ele está conseguindo finalizar e nocautear os oponentes dentro dos prazos estabelecidos. O segundo atleta que a gente trata é o Haroldo Ferreira. Ele era amador. Quando o projeto começou, ele estava se preparando para a primeira luta profissional de MMA. E trabalhamos uns 2 meses antes da luta, todos aqueles pontos que eu citei anteriormente. Ele estava com problemas pessoais que foram resolvidos através da hipnose condicionativa, fazendo dele um atleta muito mais tranquilo, muito mais focado, e os resultados foram que ele venceu a sua luta de estreia no profissional, tranquilo, calmo. O vídeo está disponível no YouTube, o link está aí, eu vou colocar o link para vocês poderem acessar, quem tiver interesse em ver a luta. E é impressionante como que os mecanismos, os condicionamentos que a gente cria funcionam. Quando ele era dominado, o primeiro reflexo era ficar nervoso, ficar agitado, e aí vinha a hipnose agindo, e ele nitidamente acalmava, olhava para o corner e dava a orientação para ele, e aí ele conseguia sair tranquilamente, dominou a luta quase que o tempo todo e venceu conforme era a estratégia definida por pontos no final da luta, completamente tranquilo, com energia, como se tivesse começado a luta agora, naquele momento. Impressionante. Então ele conseguiu controlar totalmente a ansiedade pré-luta, que era um dos pontos que ele mais reclamava, ficava muito nervoso, 2, 3 noites sem dormir antes da luta, e ele dormiu tranquilamente, até mesmo a noite que antecedeu a luta, durante todo o dia tranquilo, calmo. E o desempenho do Haroldo Ferreira, no geral, aumentou 30%. 30%. É muita coisa, principalmente comparando que essa última medição do desempenho dele foi feita em uma luta profissional, onde o nível do atleta é muito maior. O terceiro atleta que a gente patrocina no projeto Hypnofighter é o Guilherme Pirani. Ele é amador, luta o MMA amador, mas é o atleta referência Brasil no momento, na categoria dele. É muito novo, tem só 19 anos, está lutando muito e é uma grande promessa. Ele, depois que começou o nosso projeto, manteve o cinturão em sua categoria, está muito mais tranquilo durante as lutas, e a melhora do desempenho do Guilherme foi de 60%. A principal queixa do técnico e do próprio atleta era nervosismo, ansiedade. Tem muito potencial, mas não tinha muito direcionamento, então ele acabava perdendo oportunidades de finalizar a luta com mais antecedência. Alguns golpes que, se bem encaixados, bem pensados, poderia ter um resultado muito melhor. Então foi trabalhado tudo isso, foi trabalhada a calma, a tranquilidade, o foco e aumento de 60% no desempenho do atleta dentre as medições gerais. O quarto atleta que a gente patrocina é o Alisson Silva. Ele também está invicto após o início do projeto, detém o cinturão de sua categoria, melhorou seu desempenho em 30%, e uma coisa interessante é que ele sofreu uma lesão logo no início dos trabalhos com hipnose, e a recuperação da lesão foi muito mais rápido do que o normal para este mesmo atleta, do que as anteriores. É mais uma forma de comprovar como é efetivo a hipnose condicionativa também na recuperação física do atleta. Então a gente tem aqui 4 atletas
que até o momento estão invictos, depois que começaram o trabalho com a hipnose. Estão mostrando melhoras absurdas no desempenho, na concentração, na atenção, na motivação. Durante a luta, por estarem calmos e tranquilos, todas as informações, tudo que eles já sabem, são atletas excepcionais, são atletas de um nível de treinamento muito forte, são todos da equipe do Wilson Peterson, Wilson Fight Team, é uma referência no estado e no Brasil. Então, assim, não é que a hipnose faz lutadores aprender técnicas. Não, faz entender melhor todo o contexto, faz ficar mais tranquilo, mais motivado, mais calmo e assim atingir o total potencial de cada um. Acaba-se os nossos bloqueios, os nossos medos, a ansiedade, o medo de perder, o medo de não conseguir, o medo de falhar. Tudo isso, na hora que o lutador entra no octógono para lutar, desaparece. E é tudo por conta das ferramentas da hipnose continuativa, da ressignificação, da progressão, do mecanismo de condicionamento, da energização, da limpeza de traumas, fazer com que o atleta esteja melhor, como um todo, como pessoa, como profissional, como pai de família, como marido, como esposo, como namorado, enfim. Uma pessoa melhor, esteja bem e preparado. E aí, é batata. Quando você entra determinado, confiante e sabendo que está calmo, tranquilo, motivado e 100% preparado, você entra como um lutador completo. Você já se vê vitorioso. E aí a vitória acontece. É automático. Então, é só uma pequena amostra de tudo que a hipnose continuativa pode fazer. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aí também os meus contatos. Se vocês quiserem saber mais sobre a hipnose continuativa nos esportes, nas lutas ou qualquer outra questão sobre hipnose continuativa, fico à disposição. Adoro falar de hipnose continuativa porque realmente é a medicina do futuro, é a ferramenta que mudou a minha vida, que está mudando a vida de tantas e tantas pessoas pelo mundo e pode mudar a sua vida. Pode mudar a vida do seu amigo, enfim, de quem está precisando neste momento, de quem está vendo esse vídeo que precisa melhorar, que precisa mudar, que precisa se curar, que precisa conhecer a hipnose continuativa. Mais uma vez eu queria agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do meu projeto, de falar um pouco da minha vivência com a hipnose continuativa. Espero ter servido como inspiração, enfim, espero que vocês tenham gostado. E estamos aí quase acabando esse primeiro Conacon, espero que venham outros vários. Muito obrigado por tudo, grato pela atenção, pelo tempo que me deram. E é isso, nos vemos em breve. Até a próxima.